nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Tiago, com a oportunidade. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Os irmãos podem se assentar. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo Marcos, capítulo 2. Eu vou estar lendo apenas um versículo. Evangelho segundo Marcos, capítulo 2, o versículo 17. Amém? Eu vou estar lendo esse versículo. Os irmãos acompanhem. Diz assim: E Jesus, tendo ouvido isso, disse-lhes: Os sãos não necessitam de médico, mas sim os pecadores, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Amém? Vou ler novamente. Marcos 2,17. E Jesus, tendo ouvido isso, disse-lhes: Os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Sim, os pecadores, que ele diz, mas nós sabemos que é ao arrependimento. Esse versículo é muito importante, irmãos, e às vezes a gente se esquece. A gente se esquece da nossa condição antes de nos encontrarmos com o Senhor. A gente se esquece porque o Senhor veio ao mundo morrer por nós. A gente se esquece porque há a pregação do Evangelho, porque tudo isso que nós fazemos aqui. E o motivo é muito simples. Tudo isso é porque nós nascemos pecadores, nós somos pecadores. E o Senhor, Ele veio nos buscar, nós sendo pecadores. Não veio nos buscar para nos levar para o céu porque nós éramos santos. Ele veio morrer em nosso lugar porque nós tínhamos pecado. Alguém precisava pagar pelos nossos pecados. E tantas vezes a gente se esquece, irmãos, que a igreja é um lugar de pessoas que estão se consertando para ir morar no céu. A igreja é um lugar de pessoas que olharam para si mesmo e perceberam que eram pecadores e que precisavam mudar. Se alguém entrou dentro da igreja por um motivo diferente, esse alguém talvez nunca tenha conhecido a Jesus, esse alguém talvez nunca tenha nascido de novo, porque se ele não olha para si mesmo como um pecador, ele não se arrepende das suas culpas, das coisas que fez no passado, e não se converte, não muda. É por isso que tantas vezes a gente vê pessoas na igreja que passam tanto tempo dentro da igreja e não mudam, continuam fazendo a mesma coisa, e ainda quando você vai falar alguma coisa, a pessoa fala: eu sou assim, eu sempre fui assim. É porque não se vê como um pecador que precisa ser transformado. Pessoa que não olha para Cristo como alguém que veio pagar pela minha culpa, pelos meus erros. Mas o que eu quero falar principalmente nessa noite é que quando a gente se lembra que nós somos pecadores, que nós erramos, nós precisamos olhar para os nossos irmãos também com amor, com compaixão, com mansidão, com calma, perdoando sempre, suportando uns aos outros, carregando a cruz uns dos outros, como disse o apóstolo Paulo. A gente espera tantas vezes dos nossos irmãos uma coisa que nós mesmos não podemos fazer. A gente não aceita, às vezes, que alguém erre conosco. A gente não aceita que um determinado irmão cometa um certo pecado. A gente não aceita que um determinado irmão não trabalhe fazendo alguma coisa. Mas nós também não fazemos alguma coisa. Nós também temos a nossa culpa. Nós também temos os nossos erros. E quando nós entramos para a igreja, nós precisamos estar dispostos a conviver uns com os outros. Eu não quero dizer, irmãos, de forma alguma, que a gente tenha que ver o erro dos outros e aceitar isso como certo. No mundo, hoje em dia,
as pessoas estão dizendo que a gente precisa aceitar o nosso próximo, mas de uma forma que você tem que ver o erro dele e fingir que não está vendo, achar que ele está errado, achar que ele não está errado. Mas a gente entende, a gente sabe que uma pessoa que ama de verdade, quando vê o seu amigo caminhando para um abismo, ele não fecha os olhos e finge que não está vendo, ele não se faz de desentendido. Então, nós precisamos aceitar uns aos outros, mas aceitar uns aos outros não significa passar a mão na cabeça do outro quando ele está errado. Mas, ainda assim, nós precisamos aceitar uns aos outros. Nós precisamos amar uns aos outros, nós precisamos saber que nós somos um corpo dentro da igreja, que alguns agem como mão, outros agem como pé, outros agem como perna. Cada um age de uma forma diferente, mas é Deus quem opera tudo e em todos. Assim é na nossa igreja, e a gente às vezes esquece que a igreja é a nossa família. A igreja é a maior família que nós temos. A palavra diz que Deus é o nosso Pai, e Ele diz ainda que o nosso Pai, a nossa mãe da terra nos abandone, o Senhor, Ele não nos abandona, Ele sempre está disposto a nos acolher. O Senhor Jesus Cristo, quando nos chamou, Ele nos chamou para sermos todos filhos de Deus, e nós precisamos olhar para os nossos irmãos, sabendo que eles são irmãos de verdade. Às vezes a gente passa e fala, ô meu irmão, a paz do Senhor, mas não trata o outro como se fosse de fato um irmão. E nós precisamos entender essas coisas. Tanto na igreja como na nossa família, dentro de casa, a gente tem visto que o mundo, ele tem tentado atacar de uma forma muito forte o amor e principalmente o comprometimento, o compromisso. A gente vê que no mundo as pessoas se casam, vivem durante um tempo, aí depois olham um para o outro, eu não gosto de você como antes, não é mais como no começo, eu acho melhor a gente se separar. E as pessoas se esquecem que uma família, assim como a igreja, quando nós aceitamos fazer parte do corpo de Cristo, não é simplesmente algo que você faz por lazer, não é simplesmente para se divertir, não é simplesmente para receber carinho e atenção, mas é um compromisso que você assume para construir alguma coisa importante, e essa coisa importante é a sua família. Quando nós viemos fazer parte da igreja, ou quando nós decidimos nos casar com alguém, não é simplesmente estou me juntando com aquela pessoa para ser feliz, para ela me fazer feliz e para fazê-la feliz, mas eu estou me unindo a essa pessoa para juntos sermos uma família. Da mesma forma, quando nós entramos por essas portas, quando nós levantamos as nossas mãos, nós decidimos fazer parte da família de Cristo. E fazer parte da família de Cristo significa olhar para os outros como nossos irmãos, amar aos outros como nossos irmãos, como sangue do nosso sangue. Como nosso sangue, porque a Bíblia diz que aqueles que são chamados por Deus, os filhos de Deus, eles não nasceram da carne nem do sangue, mas nasceram da água e do Espírito. Não nasceram pela vontade do homem, mas pela vontade de Deus. Nós, quando aceitamos a Jesus Cristo, se nós nos arrependemos de nossos pecados, se nós olhamos para trás e decidimos ser diferentes do que fazíamos antes, então nós nascemos novamente na casa de Deus, agora como filhos de Deus e participantes de uma família. Uma coisa muito importante que a gente precisa se lembrar sempre pela nossa família, está em Mateus capítulo 6. O versículo 14. Mateus capítulo 6, versículo 9, eu tenho certeza que os irmãos conhecem. Jesus Cristo é interrogado e ele fala, vós orareis assim. Vamos ler a partir do versículo 9. Portanto, vós orareis assim,
Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. E o versículo 14, qual eu falei, Jesus Cristo termina essa oração e diz: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará a vós. E o 15, se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Imagina, irmãos, agora um belo dia você chega ao Senhor e pede: Senhor, perdão pelos meus pecados, atos, pensamentos e obras, como a gente tem o costume de fazer, né, quando dobra o joelho. Algumas pessoas, pelo menos, têm o costume de começar a oração assim. Aí Deus responde do céu, ouve uma voz do céu falando: poxa, mas todo dia chega uma hora que cansa, né? Já não está dando mais, Tiago, chega, te perdoei já ontem, anteontem, mesmo papo, você falando a mesma coisa no meu ouvido todo dia, não dá mais. Imagina o que seria de Deus, o que seria de nós se Deus algum dia falasse isso para nós. Mas a gente se esquece que é exatamente o que Cristo falou aqui. Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. E isso é tão importante, irmãos, que Jesus fez questão de contar uma parábola para que todos nunca se esquecessem. Ele falou de uma certa mulher, de um certo homem que foi levado até o seu senhor, porque ele tinha uma dívida e ele tinha que ser lançado na prisão. E aquele homem implorou pelo perdão e aquele senhor olhou para ele e falou: tudo bem, então você está perdoado, vai embora. Aí quando ele saiu na rua, ele encontrou alguém que devia a ele, e pegou a pessoa pelo pescoço e falou: você está me devendo, você tem que me pagar. A pessoa falou: não tenho dinheiro, não importa, você tem que me pagar. Aí os servos do senhor dele viram, avisaram, aí ele mandou prender aquele homem e lançar ele nas trevas. E Jesus falou que assim seria também o reino de Deus. Ou seja, esse ensinamento a respeito do perdão não foi uma coisa que Jesus falou uma vez só, mas ele falou e repetiu com uma parábola para ficar bem claro. O Senhor, ele perdoa os nossos pecados, e se nós não perdoarmos os pecados uns dos outros, ele vai nos lançar no inferno. É simples assim. Não, a gente às vezes tenta fazer um floreio, enfeitar a coisa e falar: não, porque Deus, isso e aquilo. Mas a Bíblia é bem clara: ou você perdoa ou você vai para o inferno, não tem um meio termo. A gente não costuma ouvir isso, as pessoas não costumam falar, mas é o que conta a parábola do credor incompassivo. Você não perdoou, você vai ser lançado nas trevas e não sair de lá até que pague até o último centil. Então, é muito importante que nós, que vivemos na igreja, que pregamos o amor, que vivemos o amor, nós amemos uns aos outros. E às vezes a gente pensa: mas é tão difícil, e de fato é muito difícil, não é fácil, não é simples. E é por isso que o Senhor Jesus Cristo falou que o caminho para ir para o céu é um caminho estreito, uma porta estreita e um caminho estreito. Aí, quando a gente quer fazer as coisas de maneira fácil, a gente está indo pelo caminho largo, mas a Bíblia diz que o caminho largo conduz à perdição. Então é difícil, dói de verdade, às vezes dói mais do que uma pancada, mas nós precisamos aprender, não digo os irmãos, mas nós precisamos aprender. Eu, Tiago, cada um de nós precisamos aprender a amar como Cristo nos amou. E o grande ponto é esse: como Cristo nos amou. E Cristo nos amou quando nós éramos pecadores, Cristo nos amou quando nós não amávamos a Ele. Ele nos perdoou quando nós não fazíamos absolutamente nada por Ele.
E é por isso que nós temos um exemplo e é por isso que nós precisamos fazer o mesmo com os nossos irmãos, se nós queremos um dia alcançar a glória que ele também alcançou. Hoje em dia, irmãos, tem algumas coisas que eu chamo de síndrome de Sansão. A pessoa faz um monte de besteira, aí não tem paciência, é grosso, é bruto, aí vai embora, ou alguém vai embora, e ele olha e fala, foi porque era a vontade de Deus. Não ficou porque não era a vontade de Deus. Não era de Deus que ficasse, deixa aí, deixa embora. Mas nem sempre é assim. Gostaria que os irmãos abrissem sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 13, versículo 13. Primeiro Samuel capítulo 13, versículo 13, nos fala do momento em que Samuel se encontra com Saul. Samuel mandou Saul ir com o povo de Israel para a guerra, mas falou, você chega lá e me espera porque eu vou lá oferecer o sacrifício. Saul chegou lá na frente do exército inimigo e começou a ficar impaciente, começou a ter pressa, pegou ele mesmo o sacrifício, ofereceu o sacrifício e depois chegou Samuel. Samuel chegou e a partir do versículo 11 diz assim, então disse Samuel, o que fizeste? Disse Saul, porquanto via que o povo se espalhava de mim e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Miquimais, eu disse, agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei. E forcei-me e ofereci o holocausto. E o versículo 13, ao qual eu falei, é a resposta de Samuel. Samuel diz assim, e então disse Samuel a Saul, agiste neciamente ou loucamente, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Ou seja, eu não estou aqui dizendo, irmãos, que Deus não sabia que Saul pecaria, Deus sempre soube que Saul pecaria. Mas algumas pessoas chegam e falam, não, porque não era da vontade de Deus, porque Deus não queria Saul. Mas a gente vê Samuel falando claramente que se Saul fosse fiel, Deus teria confirmado o seu reino para sempre, assim como Deus confirmou o trono de Davi. Então é muito importante a gente perceber que muitas das coisas que acontecem por nossos erros, a gente não pode chegar simplesmente e falar, aconteceu porque Deus quis assim, foi porque Deus queria que fosse, não foi porque Deus não queria que fosse, como Sansão, porque eu fui escolhido desde que sou criança, eu faço o que eu quiser, eu vou onde eu quiser, e Deus vai estar comigo, não importa o que eu faço. Não é assim que a Bíblia ensina. Todas as promessas de Deus são condicionais. A única promessa que a gente vê na Bíblia incondicional é quando Deus chama Abraão e promete muitas bênçãos a ele. Mas daí para frente Deus sempre fala, se fordes fiel, se obedecerdes os meus estatutos, se abrirdes o vosso coração, se tiverdes fé. Então a gente nunca pode culpar a Deus pelos nossos erros, a gente não pode culpar a Deus pelas nossas atitudes erradas e nem ficar reclamando das nossas dificuldades como se fosse Deus nos castigando com tudo que acontece. Se a gente lê na epístola de Tiago, Tiago pergunta, de que se queixa o homem? De que se queixa o homem? E ele mesmo responde, queixa-se dos seus próprios pecados. E é uma coisa que a gente não pode nunca esquecer. Toda a adversidade, toda a dificuldade que a gente encontra no mundo, não é Deus que levanta a maldade contra o homem, mas tudo isso é fruto do pecado do homem. Desde que o homem pecou no jardim do Éden, e a gente não pode culpar Adão, porque todos nós pecamos também,
Desde que Adão pecou no jardim do Éden, a Bíblia diz que a natureza produz espinhos e a gente tem que trabalhar do suor do nosso rosto, e a mulher sofre as dores de parto e a gente está condenado a morrer. Isso inclui passar por doenças. Mas por quê? Por causa do pecado. Às vezes a gente pensa, é um castigo de Deus sobre o homem pecador, mas na verdade a gente nem pode dizer que é um castigo de Deus, mas é uma consequência do pecado. Porque Deus falou, o dia que pecar, você morrerá. O dia que comer desse fruto, você vai morrer. Não porque eu vou te matar, mas porque você vai se separar de mim, porque você está em pecado. E a gente se esquece que toda a adversidade que a gente passa no mundo, toda dificuldade, é consequência dos nossos erros, e nós precisamos entender e aceitar tanto que Deus não nos faz mal, como que os nossos irmãos erram assim como nós. O meu irmão erra assim como eu erro. Eu não posso exigir mais dele do que se exige de mim. Por mais que eu faça isso, ele faz aquilo que eu não faço. Por mais que eu ache isso aqui tão importante, ele acha aquilo importante e eu não faço. Como, por exemplo, eu gosto de tocar guitarra. Eu acho que todos os irmãos deveriam saber cantar. No mínimo, todo mundo deveria saber cantar. Mas, de repente, não evangelizo. E outro irmão pensa, no mínimo, todo mundo deveria evangelizar. Às vezes eu penso, todo mundo deveria estudar dessa forma, fazer o seminário. E outro irmão pensa, todo mundo deveria estar aqui orando nos dias de consagração, e você não vem nos dias de consagração. Então, a gente se esquece que a nossa família, a igreja, é um corpo onde cada um tem uma função, cada um faz uma coisa diferente, e nós dependemos uns dos outros. Nós dependemos uns dos outros. Isso não quer dizer, irmão, que eu vou chegar no meu lugar e vou falar, não, eu já toco guitarra, não preciso pregar, eu já toco e prego, eu não preciso evangelizar. Não é assim que funciona a igreja. Mas nós não podemos olhar para o nosso irmão e falar, ele tinha que fazer isso como eu faço, porque tem coisas que ele faz e pensa a mesma coisa sobre mim. Então a gente precisa, muitas vezes, parar e, ao invés de ler a Bíblia pensando nos nossos irmãos, ler a Bíblia pensando em nós. Porque tem tanta gente que eu fico vendo que lê a Bíblia, aí abre porque o povo precisava se converter, aí ele chega e fala, realmente, aquele povo precisa se converter, não faz isso, mas às vezes eu esqueço que a Bíblia também é Deus falando para mim, e eu faço parte desse povo que precisa se converter. É por isso que eu gosto sempre de dizer, quando eu estou pregando, eu acho muito importante, que não é simplesmente para os irmãos, mas é para mim, são coisas que o Senhor tem cobrado de mim. Se o Senhor me deu essa mensagem, Ele tem cobrado de mim e eu preciso passar para os irmãos. Então nós precisamos amar uns aos outros, ajudar uns aos outros, estar sempre, irmãos, dispostos a carregar a cruz uns dos outros. Hoje em dia, eu não sei de onde o povo tirou uma ideia de que você não pode se colocar debaixo da cruz do seu irmão, porque você vai estar se colocando debaixo de maldição, porque o apóstolo Paulo, que ele ensina na Bíblia, é que nós devemos carregar a cruz uns dos outros. Nós devemos carregar a cruz uns dos outros. Os mais fracos têm que ajudar os mais fortes, têm que ajudar os mais fracos. A gente acha que não, eu fico triste quando eu vejo determinadas pessoas falando a respeito de gente que está passando por dificuldade, e falando porque ele está passando por essa dificuldade porque não é fiel, está passando pela dificuldade porque não dá dízimo, está passando pela dificuldade porque não dá oferta. E a gente se esquece que o próprio apóstolo Paulo, quando teve que se defender dos seus acusadores,
ele não chegou lá falando porque eu tenho prosperidade, porque eu sou muito abençoado, mas as marcas do evangelho que ele usou foi: eu já fui preso pelo evangelho, eu já fui espancado pelo evangelho, 3 vezes eu passei fome, fui deixado como morto na beira da cidade. Então, o que muitas pessoas têm usado para julgar a fé de algumas pessoas, na verdade, não é fé. Não está relacionado a céu, não está relacionado à vida eterna, não está relacionado a amor. Quando os frutos, a marca dos verdadeiros crentes na Bíblia era o sofrimento, era passar por necessidade. A gente lê no livro de Hebreus que os primeiros crentes, as pessoas iam lá e pegavam tudo que ele tinha, levavam eles para as praças, espancavam eles nas praças. Se a gente lê os livros de história, a gente vai ver que os primeiros cristãos eram levados para o Coliseu e eram lançados para os leões, porque eles não aceitavam lutar como os gladiadores. Então falava: você não vai lutar como um gladiador, então a gente vai botar o leão para correr atrás de você. E a gente às vezes se esquece, a gente olha para os nossos irmãos mais fracos, para os nossos irmãos mais carentes, mais necessitados, e a gente acha que é por falta de fé, por infidelidade. Mas se a gente lê de verdade a Bíblia, a gente vai ver que quando um dos nossos irmãos passa por alguma necessidade, a infidelidade não é dele, mas é nossa. Porque, como eu disse, nós precisamos carregar a cruz uns dos outros. E o apóstolo Paulo, ele fala: comunicai com os santos nas suas necessidades. Eu já falei sobre esse texto uma vez, e a gente confunde esse texto. Porque a gente entende que eu tenho que ir até os santos e levar as minhas necessidades. Ou seja, eu tenho que chegar para o pastor e falar do que eu estou precisando. Mas não é isso que o texto fala. Comunicai com os santos nas suas necessidades é você ir até ele e perguntar o que ele está precisando. A dificuldade da gente entender é porque a gente não sabe a diferença entre sua e tua. Português é um idioma muito difícil. Mas se a gente perguntar para um professor de português, a forma de se entender é muito simples. Quando fala tua, você lembra de tu. Pertence a você. Quando fala sua, é dele, que pertence a ele. Então, quando fala comunicai com os santos nas suas necessidades, comunicai com os santos nas necessidades deles. Ou seja, eu tenho a obrigação de ir até o meu irmão e perguntar do que o meu irmão está precisando. Eu tenho a obrigação de participar das dificuldades dos meus irmãos. É por isso que a Bíblia nos ensina a chorar com os que choram. Não é simplesmente esperar que a pessoa venha nos procurar, até porque às vezes é muito difícil você chegar até alguém e falar que você está passando necessidade. De fato, a gente também não pode ter isso no nosso coração, a gente não pode ter orgulho, ter vergonha de falar com os nossos irmãos que estamos precisando de alguma coisa, mas a gente precisa às vezes também entender que nós também somos assim. Nós temos dificuldades de falar dos nossos erros, dos nossos problemas, então nós precisamos buscar os nossos irmãos e conversar com os nossos irmãos. Porque nós somos uma família. Nós fomos chamados para estarmos juntos no céu eternamente. E mais uma última coisa eu queria falar, que a união é a origem da igreja. Não sei se os irmãos já leram o livro de Gênesis. A Bíblia diz que os homens decidiram fazer uma torre para que eles nunca fossem espalhados pelo mundo, e Deus ali confunde as línguas de todos e espalha o mundo pela terra. Mas depois que Cristo morreu, no livro de Atos, capítulo 2, o primeiro versículo diz que, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Estavam todos ali novamente unidos. Livro de Atos, capítulo 2, versículo 1. E ali
todos começaram a falar em línguas estranhas, aquelas línguas que foram usadas no início para dividir o mundo, agora foram dadas para unir o mundo. Unir o mundo na igreja, para que nós estivéssemos unidos, para que nós pudéssemos compreender uns aos outros e entender uns aos outros. Então, irmãos, o importante que eu gostaria de deixar para a igreja é que nós fomos chamados para viver em amor, para vivermos juntos, todos nós somos diferentes. A grande mentira que o mundo inventou e que tem destruído muitas vidas é a história do príncipe encantado, da metade da laranja, do par perfeito. Não existe. Não existe isso em lugar nenhum. Todos nós somos diferentes e nós precisamos estar dispostos a suportar uns aos outros se nós queremos um dia estar com Cristo no céu. Amém, igreja? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Irmão, você também é uma bênção para mim.